Nós vamos falar sobre unidade. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. Arão e Hur mantinham mãos erguidas, as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Depois disso disse o Senhor a Moisés: escreve isso num rolo como memorial, e declara a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas aqui ao Senhor essa noite. Quero te pedir que o Senhor cubra as nossas vidas aqui. Fala conosco, direciona os nossos passos. Converta corações aqui essa noite, Pai. Fala com a gente de uma forma que o Senhor nunca falou e direciona as nossas vidas aqui, para que aquilo que o Senhor nos chamou para viver como unidade, como corpo de Cristo, possa se cumprir através das nossas vidas também. Não desista de nós, Senhor. A nossa oração é para que o Senhor não desista de nós. Nos dê mais recursos, nos invista em nós, para que nós possamos dar a resposta que o Senhor espera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Queria muito que vocês, quem está aí espalhado, em pé, eu queria que tomasse um lugar. Quem está lá em cima, às vezes está ali trabalhando, eu queria, se você puder, nós vamos gerar um ambiente de unidade. Você está em cima, eu queria também que você tomasse um lugar. Se você é imprescindível servindo, amém, pode ficar em pé, pode se mover, mas se você não é, toma um lugar, se assente. E se você quiser, tome nota, porque o que Deus quer falar aqui hoje, eu acredito que vale a pena gastar tempo de anotação. Amém? Eu quero começar essa noite falando a respeito dos amalequitas. Amalequitas que atacaram Israel em Refidim. A palavra Refidim significa o lugar de descanso. Ou seja, Deus permite que o povo seja atacado no lugar do descanso. O lugar do descanso. Todos nós precisamos descansar. Eu acabei de chegar e compartilhando com um irmão próximo, eu estava dizendo para ele, eu só descobri o tanto que eu estava cansado quando eu tirei férias. Até então eu não sabia o tanto que eu estava cansado. Eu precisava, depois de tudo que a gente passou, de cirurgia, de tratamento, tudo que passou, eu não sabia o tanto que eu estava esgotado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu precisava realmente parar um tempo como eu parei. E foram poucos dias, foram 10 dias, mas foram importantes, não só pelo descanso, foi para descobrir o quanto que eu estava cansado, emocionalmente dizendo. E é importante a gente descobrir isso, porque existem inimigos que atacam a gente, para que a gente não possa descansar. E a verdade é que nesse momento de vida que nós estamos vivendo, nesse tempo e nessa era que vivemos de informação a muita rapidez, com muita precisão, com muita agilidade, nós nos carregamos, nos saciamos, nos fartamos de informação. Informação é bom, mas a quantidade de informação, a dose de informação que recebemos todos os dias, traz cansaço e peso nas nossas vidas. Antigamente as pessoas trabalhavam braçalmente e se cansavam fisicamente, deitavam e dormiam. Eu não sei se você sabe, mas a quantidade de pessoas hoje necessitadas de drogas para dormir, né? Eu não estou falando de drogas ilícitas, mas drogas que o médico prescreve. A quantidade de pessoas sofrendo por ansiedade, sofrendo por insônia hoje, fora da igreja, dentro da igreja, é páreo. As pessoas não têm distinção de quem está aqui dentro e quem está lá fora, porque as pessoas não descobriram ainda um lugar de descanso. E a Bíblia está dizendo
que houve um inimigo que atacou o povo de Israel no seu lugar de descanso. Lugar de descanso. Quando nós somos atacados no lugar de descanso, nós nos tornamos pessoas precipitadas. Quem está cansado toma decisão rápida para não se sobrecarregar mais. Quem está cansado consegue enxergar as coisas com cenários piores do que eles verdadeiramente são. Quem está cansado vê o gigante maior do que ele realmente é. Por isso que o diabo ele sempre vai usar um inimigo atroz, que são os amalequitas, que hoje não é um povo, mas uma ideia, uma bandeira, uma ideologia, para dizer para você, você não pode descansar. Os amalequitas estão sempre dizendo, você não merece descansar, porque se você parar, outro toma o seu lugar. E nós, como povo de Deus, desaprendemos o poder do descanso. A Bíblia diz que em 6 dias Deus criou a terra, e no 7º dia, Deus sendo Deus, descansou. Eu vou refazer a pergunta que há poucos dias me fizeram. Qual foi o último dia das suas férias? Qual foi a última vez que você decidiu parar, não porque foi obrigado, mas porque você decidiu parar para descansar em Deus? Existe um inimigo que nos enfrenta, que vai nos lugares mais escondidos da nossa alma. E a Bíblia diz que Moisés se assentou no lugar alto, e a Bíblia diz que enquanto eles levantavam as mãos, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Quando abaixava as mãos, o povo perdia. E é interessante que ele foi vitorioso, sozinho, até o momento que ele aguentou ficar com as mãos erguidas. Em algum momento as mãos começaram a ficar pesadas, e de repente, as mãos começaram a baixar. Existem guerras que você tem poder de vencer sozinho, com o seu joelho, com a sua fé, com a sua força. Mas existem guerras que não se vence sozinho. É sobre unidade que nós vamos falar aqui hoje. Porque a primeira coisa que fizeram com Moisés, Arão e Hur lá em cima, a primeira coisa que fizeram foi assentar Moisés sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Cristo é a rocha. A mensagem descrita aqui é: coloquei Moisés para descansar no lugar aonde é inabalável, que é a rocha, que é Cristo. A pergunta é: Moisés se assenta sobre a rocha, e você, aonde tem se assentado? Porque nós podemos nos assentar nas nossas razões. O nosso esforço é um bom lugar para a gente se assentar. Nas nossas razões é um bom lugar para a gente se assentar. Nas nossas desculpas também. São bons lugares para a gente se assentar. Mas Moisés se assenta sobre a rocha. Levanta as mãos dele. Levanta sua mão aí, deixa eu ver você. Levanta sua mão. Levanta outra mão. Quantos aqui já chegaram num culto e alguém disse para você: ei, levante sua mão, e você disse: para que esse cara está querendo que essa mão seja levantada? Esse povo doido mandando levantar a mão, está achando que o quê? É refém? Eu sou refém de alguém ficar de mão levantada? Talvez você não saiba, mas levantar as mãos era um ato profético que os sacerdotes faziam para abençoar o povo. Levantar as mãos em direção a algo é profeticamente importante, porque delibera palavras de autoridade sobre aquela geografia que a sua mão está erguida. Levanta a mão em direção à sua casa, por favor. Libera uma palavra de bênção sobre a sua casa agora. Senhor, eu quero abençoar meu lar agora em nome de Jesus. Quando eu chegar lá, ele vai estar melhor do que quando eu deixei, porque os teus anjos vão estar lá, me esperando na entrada e na saída, em nome de Jesus. Amém? Paulo diz a Timóteo: eu quero, pois, homens que orem em todo lugar, levantando mãos santas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, ele diz: eu quero homens de mãos levantadas. Sabe o que vai mudar a sua casa? Sabe o que vai mudar seus ambientes? Suas mãos levantadas. Você crê nisso? Mãos levantadas. Mas ele diz:
mãos levantadas, mas sem ira e nem animosidade. Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorriso, dá aquele sorriso de crente para ele, pergunta para ele, você está com raiva de alguma coisa? Está com raiva do Brasil? Você está com raiva da justiça? Você está com raiva da política? Você está com raiva do seu governador? Você está com raiva de quê? Porque tem muita gente nervosa, tem muita gente brava, tem muita gente frustrada, porque não deu certo os planos que ele tinham feito. Mas eu planejei, eu me organizei, eu fiz, eu me movimentei e as coisas não saíram. É por isso que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, mãos erguidas, mas corações com ira e animosidade, orações não respondidas. Paulo diz a Timóteo, ei, eu quero homens, temos homens aqui? Sacode o homem aí do seu lado. Temos homens aqui? Pode aplaudir ao Senhor, homens. Aleluia. Vamos tomar um coro agora. Temos mulheres aqui? Aplaude ao Senhor pelas mulheres, homens, de novo, por favor. Passando vergonha. A Bíblia está dizendo, ei, eu quero homens. E a palavra aqui não está simplesmente delimitando o sexo masculino, mas ela está dizendo, eu quero pessoas de mãos erguidas, que profetizam sobre o caos, que só profetizam sobre ambientes, mas essas pessoas não podem ter corações com ira e nem animosidade. Nem ira e nem animosidade. Eles também levantam as mãos, mas agora Moisés já não está sozinho, existe companhia. Não dá para vencer certos inimigos sozinho. E eu vou mostrar para você o quanto que esse inimigo, que são os amalequitas, são perigosos. E Moisés conseguiu vencer, mas ainda Deus disse no final do texto, ele disse, esse inimigo que foi vencido porque Moisés estavam com as mãos erguidas, terá de ser vencido de geração em geração. Põe para mim o texto de novo, por favor, lá no último versículo que nós lemos. Êxodo 17, versículo 16. E jurou o Senhor pelo trono, o Senhor fará guerra com os amalequitas de geração em geração. Isso significa que o seu pai lutou contra os amalequitas, você vai ter que lutar contra os amalequitas, e os seus filhos terão que lutar contra os amalequitas. Todos nós teremos que lutar com os amalequitas. Pastor, mas esse povo já foi um povo do século 14 antes de Cristo. O que eu vou ter que lutar com esse povo? Esse povo já não é mais um povo nômade do deserto há 14 séculos atrás. Esse povo hoje é uma ideia. Esse povo hoje é um arquétipo de pessoas, ideologias, pensamentos. E esse povo já não está mais nos desertos. Esse povo hoje está infiltrado na economia, nas empresas, na política, na igreja. E nós precisamos vencê-los. E eu quero te dar uma boa notícia e uma má notícia. Você não vence ele sozinho. Você vai precisar de ajuda. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Diz para ele, eu vou precisar de você. Fala com ele com mais fé. Essa noite eu vou precisar de você. Eu vou precisar. Quem era Amaleque? Quem eram os amalequitas? Amaleque era um homem. E a Bíblia diz que os comentaristas bíblicos dizem que ele era a encarnação do mal. Talvez, segundo os historiadores, o mais feroz dos inimigos de Israel, de todos os tempos, chamado o povo Quilambe. Interessante. Era um povo que conhecia o povo de Deus e não tinha regras para enfrentá-lo. Eu vou mostrar para você. Deuteronômio capítulo 25. Queria que você abrisse, por favor. Deuteronômio 25, verso 17. Deuteronômio 25, 17. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor do Senhor.
quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor da terra, que lhes dá para dela tomar posse como herança, vocês farão com que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Ponto. Não se esqueçam. O recado de Deus para o povo de Israel era: não se esqueçam dos amalequitas. Saul, a última pedra de tropeço que fez Saul ser reprovado por Deus, foi porque ele não quis destruir um inimigo. Quem era esse inimigo? Amaleque. Amaleque é um inimigo que atacava na retaguarda. Ele conhecia, mas ele não tinha regra para atingir. Ele sabia quem era o povo, ele conhecia o povo, mas ele não tinha regra na batalha. Não se ataca ninguém por trás. Quando alguém te fere pelas costas, você chama essa pessoa de traidor. Até na guerra existem leis, mas Amaleque é um povo que conhece e não tem regras. Se baixarmos a nossa guarda, ele vai atacar pelas costas. Então nós precisamos descobrir qual é a razão de Amaleque, porque Amaleque ele entra no meio do povo de Deus para trazer ruptura naqueles que são mais fracos, para dividir, pegar e separar quem está mais forte de quem está mais fraco. O sentido de Amaleque na Bíblia é um povo que entra, que se infiltra no meio para causar divisão. Esquerda, direita, norte contra sul, nordeste contra o sudeste, sociedade dividida, igrejas divididas. É isso que Amaleque busca destruir no nosso meio. Como que nós conhecemos Amaleque? Aonde que está isso na Bíblia? Simples. Amaleque era neto de Esaú. Todo mundo conhece Esaú, irmão de Jacó? Esaú, irmão de Jacó, o que vendeu a sua primogenitura. Tem um texto importante na Bíblia falando de Esaú, está em Hebreus 12. Queria que você abrisse comigo, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Interessante porque Amaleque, a raiz de Amaleque, a raiva de Amaleque contra Israel a ponto de atacar um povo pelas costas, a atacar um povo que estava cansado no deserto. Refidim era um oásis no meio do deserto e de repente um povo vem atacá-los. O povo que não tinha regras para atacar a qualquer momento, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas eles atacaram Davi. E não só atacaram e destruíram o território de Davi, mas sequestraram mulheres e crianças e levaram como refém. É um povo que não tem regra. São povos, são ideias, são pessoas que ferem pelas costas. E tudo começou com um homem chamado Esaú, um homem que amargurou-se, porque tentou vender e resgatar sua primogenitura, porque vendeu por um prato de lentilha, mas não conseguiu recuperar a sua primogenitura. Ele se arrependeu, mas ele não conseguiu encontrar lugar de descanso. Então ele se amargurou. Interessante que a história de Esaú não se compreende somente a ele. A amargura de Esaú não feriu somente a ele, não feriu só as pessoas, porque entenda, a Bíblia diz em Provérbios 14 que a inveja amargurada apodrece os ossos. Posso ouvir um amém? Vocês estão vivos? A Bíblia está dizendo, a inveja amargurada apodrece os ossos. Então, a amargura, ela tem o poder de maltratar você, mas não é só você.
Talvez você pense, não, mas uma pessoa amargurada, quem aqui já conviveu com uma pessoa amargurada? Levanta a mão para mim, deixa eu ver você. Tem pessoas que quando entram em ambientes, mudam aqueles ambientes, sim ou não? Sim ou não? Tem pessoas que quando você encontra com ela, fala, uau, encontrei com a pessoa que eu precisava. Mas tem pessoas que quando você encontra, fala, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus, faz o seu anjo passar na minha frente, para aquela pessoa nem me ver. Porque se você encontrar, você sabe que você vai sair 100 quilos mais pesado. A amargura não só contamina a si, mas contamina o ambiente. Mas a Bíblia está dizendo que Esaú não contaminou só a si, não só o ambiente, mas a Bíblia diz que a genealogia foi contaminada, um povo que tinha um DNA de amargura. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as suas decepções. Pode olhar para o outro lado e dizer, cuidado com as suas decepções. Um povo que foi contaminado por amargura, criou um DNA de vingança. Quando eles estavam entrando na terra prometida, não foi Esaú, nem o próprio Amaleque, mas o povo que tinha uma inveja amargurada do povo de Deus, disse, nem que seja pelas costas, eu derrubo eles. Hebreus, interessante, que Esaú teve um filho, e o filho de Esaú gerou um filho chamado Amaleque. Mas quando nós falamos do povo de Esaú na Bíblia, nós chamamos o povo de Esaú de Edonitas, que vem de Edom. Esaú não teve o seu nome alterado por Deus, mas por si, porque Edom é vermelho, vermelho como um prato de lentilhas, porque nós tomamos a forma daquilo que nos vence. Se a amargura te vence, você se torna a forma daquilo que te venceu. Edom, o homem vermelho, vermelho como lentilhas. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que te afaste de Deus. O texto está dizendo sobre amargura, então ele está dizendo, cuidado para que as amarguras não tirem de você, não transforme você em um homem perverso e incrédulo. Você já viu gente boa ficar ruim? Você já viu aqueles homens de Deus que se tornaram incrédulos? Pessoas que estavam regozijando, pulando como os meninos pulando aqui, e de repente sentaram no fundo da igreja, cruzaram os braços, nada contra quem está com os braços cruzados, mas de repente os braços cruzados se tornou distância, se tornou incredulidade. Por um tempo estava aqui correndo, e depois sumiu, foi embora. E quando perguntamos o que aconteceu, a palavra sempre é decepções. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as suas decepções. Um homem decepcionado pode se tornar um homem perverso, um homem incrédulo, um homem sem Deus. A frustração, a decepção pode te levar a lugares tão longes que fazem um homem incrédulo se tornar incrédulo. Christopher Hitchens, se você quiser anote isso. Ele foi um dos maiores escritores ateus que existiu na humanidade. Foi chamado de o apologeta do ateísmo, um homem fantástico. Ernesto de Souza, um filósofo, diz que ele não era um ateu que desacreditava de Deus. Ele não era um ateu dizendo, eu não acredito em Deus, mas ele era um homem que odiava a Deus. A história desse homem, quando ele tinha 6 anos, o pastor da sua igreja, que deveria proteger ele, a família dele, tomou a mãe dele num relacionamento de prostituição e arrancou a mãe dele do seio familiar. Pouco tempo depois, tanto o pastor adúltero quanto a mãe se mataram. Esse menino de 8 anos de idade, esse menino foi tomado por um rancor, foi sequestrado. A decepção dele foi tão grande que
que ele não desacreditava de Deus, ele odiava, porque tudo deu errado para ele. Volto a dizer, cuidado com as suas decepções. Efésios, capítulo 4, verso 31. Se você puder abrir esse texto, eu queria que a gente lesse juntos. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a malícia. Amargura, ira, cólera, discórdia, malícia. Amargura, ira, cólera, discórdia, malícia. Nós às vezes culturalmente achamos que malícia é um homem malicioso, uma mulher maliciosa, aquele homem bem mal pensado, aquele homem que tem sempre segundas intenções. Mas a palavra malícia aqui significa uma outra coisa, é olhar para a vida pelo prisma da dor. Aquilo que te feriu se torna a plataforma de você enxergar o mundo. Talvez você já ouviu que pessoas feridas ferem. E sim, a dor tem o poder de distorcer, a frustração tem o poder de distorcer a forma como você enxerga a vida. Uma pessoa maliciosa foi uma pessoa vencida, é uma pessoa que não consegue enxergar bondade em absolutamente nada, é aquela pessoa que toda boa ação tem uma maldade por trás. Conhece pessoas assim? Tudo é sujo, tudo tem algo por trás. Lembra de Absalão, filho de Davi? A Bíblia diz que Absalão era um bom menino, mas a Bíblia diz que Aminon, o irmão dele, estuprou sua irmã, e ele foi ao pai dizendo: pai, faz alguma coisa, e o pai, nada. Ele procrastinou a tomar uma decisão, e a Bíblia diz que Absalão se revoltou, e a decepção de Absalão foi tão grande que ele deu um golpe de estado no próprio pai. Decepção tirou um filho bom do lugar de filho e transformou aquele menino num impostor. A Noemi de Ruth, a Bíblia diz que depois que ela perdeu o seu filho, os seus filhos e o seu marido, ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque sou uma mulher amargurada. A amargura e a decepção de ter perdido os filhos transformou aquela mulher. Homens candidatos também foram vitoriosos. José do Egito, a Bíblia diz que José do Egito ficou 13 anos preso, foi vendido como escravo, ficou preso, foi mandado para as masmorras do Egito, porque Potifar mandou prendê-lo, porque a mulher de Potifar tinha a capa de José na mão. Potifar manda prender. Preste atenção em mim aqui. Sabe por que ele ficou preso? Porque Potifar sabia que era mentira. Porque se Potifar desconfiasse, tinha mandado matar José. Ele só ficou preso porque Potifar sabia que era mentira da mulher dele. 13 anos preso. A Bíblia diz que ele se tornou o governador grão-vizir, o homem mais importante do Egito depois de Faraó. A Bíblia diz que ele resgata os irmãos, e a Bíblia diz que quando Jacó morre, os irmãos vão ter com ele para dizer: agora pode pagar o que a gente fez com você. E ele diz: vocês estão achando que eu sou Deus? O mal que vocês me fizeram, Deus fez se tornar bem na minha vida e bênção para vocês. Levanta sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o mal que te fizeram, Deus vai transformar em bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amaleque não vencerá sobre você, não vencerá sobre a sua casa, e sim sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que Davi também foi atacado por Amaleque. 1 Samuel capítulo 30, se você puder abrir comigo, é o último texto que vamos ler.
1 Samuel capítulo 30, verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas. Porém Davi fortaleceu-se na força do seu Deus. Preste atenção em mim. Esses homens que estavam com Davi dizendo que iam apedrejá-los, eram os valentes de Davi. Sabe aqueles homens que a Bíblia diz que eram homens amargurados e cheios de dívida, de coração pesado? A Bíblia diz que Deus enviou homens para Davi na caverna de Adulão, homens perseguidos, homens amargurados, apertados de alma. Davi os treinou. E 33 desses homens têm os seus nomes mencionados na Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esses homens, um desses homens valia por 800 homens no campo de batalha. Outro valia 300 homens. A Bíblia conta uma história que um homem, com uma espada na mão, matou 300 inimigos. E ele não conseguia soltar a espada de tamanha adrenalina. Davi treinou esses homens, mas no momento de tristeza e decepção, aqueles homens, os amigos mais próximos de Davi, também queriam matá-lo. Não só eles, mas a Bíblia diz que o rei de Gate queria matar Davi. O rei de Israel também queria matar Davi. Os amigos de Davi queriam matar Davi. Davi já tinha sido rejeitado pelos familiares, pelo povo de Deus, pelo rei, pela família. E agora, senhoras e senhores, até os amigos mais próximos rejeitaram Davi. Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorriso para ele, pergunta para ele se já foi rejeitado. Davi tinha tudo para ser um homem frustrado, um homem rejeitado, um desigrejado. Mas a Bíblia diz que Amaleque, que invadiu o território de fora, não conseguiu invadir o território de dentro. Senhoras e senhores, o que rouba a nossa unidade são quando os amaleques entram dentro de nós e usam das nossas decepções para nos afastar das pessoas. O maior inimigo a ser vencido, e a Bíblia está dizendo que Moisés precisou de ajuda para que esses inimigos fossem vencidos. O maior e talvez o mais desafiador inimigo para ser vencido é a divisão, é a falta de unidade, é olhar uns para os outros e dizer: ei, eu e você não somos iguais, eu e você temos diferenças, você é rico, eu sou pobre, você é bonito, eu sou feio, você é magro, eu sou gordo, você é clarinho, eu sou escurinho. Você é neófito e eu sou maduro. Você é pentecostal e eu sou worshipeiro. Eu sou da nuvem e você é do fogo, do reteté. Você é tradicional e eu sou da parede preta. E é por isso que nós estamos onde nós estamos. Porque nós permitimos que as nossas diferenças se tornassem prioridade ao invés da nossa semelhança. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos uma família, somos família de Deus.
Existem inimigos que ainda não caíram da sua vida, não é porque você não está orando o suficiente. Existem inimigos, não é porque que estão te alcançando, não é porque você não está orando 3 horas da manhã. Existem inimigos que não caíram porque você não pediu ajuda. Mas eu quero profetizar que hoje você vai encontrar ajuda nesse lugar em nome de Jesus, amém? Amém? A Bíblia diz que Davi fez 3 coisas, e eu prometo que eu estou acabando. A primeira coisa que Davi diz, ele diz, e ele disse a si mesmo, ele disse a si mesmo, ele buscou força no Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você estiver frustrado e a decepção alcançar a sua vida, e ela vai alcançar, todo mundo que entra nessa casa, a gente faz uma promessa, em algum momento nós vamos errar com você, fica tranquilo, se a gente tiver bom relacionamento, a gente vai ter oportunidade de pedir perdão, porque nós não somos perfeitos. Todo mundo que fez o Connex já ouviu essa promessa. Mas entenda que na hora da dor e da frustração, as pessoas olham para si e dizem, o que eu estou fazendo aqui? E é nesse momento que a dor está gritando, que a frustração está gritando, que você precisa se ministrar a si mesmo. Davi fazia isso muito bem. Nas campinas que ele pastoreava as suas ovelhas, ele dizia, o Senhor, não tinha mais ninguém, mas ele estava cantando, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele dizia a si mesmo, bem-aventurado aquele que não senta, não ouve o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos, não se assenta no conselho dos, não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no Senhor e na tua palavra medita dia e noite. Vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que a tempo e a fora de tempo dá o seu fruto, e até as suas folhas servirão para remédio das nações. Ministre a si mesmo, diga para o Senhor, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque que fulano disse isso, eu não sei porque todo mundo me rejeita, mas eu quero dizer que ainda que a mãe rejeite o filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de mim, e eu recebo essa palavra, e eu abraço essa palavra, e eu me asseguro nessa palavra. O grande problema é que muitos de nós estamos esperando alguém vir falar conosco, e Deus está dizendo, existem inimigos, que você vai ter que usar do seu bom depósito, para não cair na tentação de ouvi-lo. A Bíblia diz que ele busca o éfode, ele busca os sacerdotes, ele vai buscar ajuda. Davi, no momento pior da sua vida, onde os seus amigos estão dizendo, vão matar esse cara, olha onde esse cara enfiou a gente está vencendo guerra para esse cara, e esse cara fez com que a nossa cidade fosse destruída, e os nossos filhos fossem levados, vão matar esse cara. Que negócio de Deus é esse que está com ele? Olha o que aconteceu com a nossa família, vão matar esse cara. Davi ouvia isso e disse, Deus, eu não consigo sozinho. Entenda, que vai ter hora que você sozinho não vai dar conta, você vai precisar de Deus na sua vida. Vai ter hora que você vai ter que precisar de Deus para dar um sorriso para uma pessoa. Vai ter hora que você vai ter que precisar da força de Deus para não explodir com alguém. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado, você não é uma bomba relógio. O Espírito Santo vai te desarmar você aqui hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Por último, ele vai nos sacerdotes e diz, por favor me ajudem. E ele sai dali com uma palavra de Deus. Deus diz para ele, volta lá e persegue, e eu vou entregar esse povo nas mãos do seu exército. Mais uma vez, quem invadiu? Amaleque. Quem queria dividir o povo? Amaleque. Quem queria atacar o povo? Amaleque. Quem quer nos destruir, nos dividir, nos fragmentar? Amaleque. Se nós não olharmos para a nossa caminhada,
E eu amo esses momentos de adoração que fazemos. Pular, dançar na presença de Deus é uma alegria. Mas quando o Espírito Santo passa no nosso meio e enxerga frustrações não diluídas, amarguras não tratadas, as promessas, a Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da barba de Arão, e ali Deus ordena a bênção. Existem lugares que nós não somos abençoados porque ainda não somos um. Existem lugares existem guerras que nós precisamos vencer, que nós não vamos vencer só. Eu quero me colocar aqui como primeiro. Existem guerras a serem vencidas daqui para frente. A palavra que Deus tem liberado nesses últimos dias é: olha, eu vou trazer rompimento sobre a vida de vocês. Nós estamos no limiar, e semana que vem eu quero contar isso para você. Nós estamos no limiar administrativo e institucional, uma decisão a ser tomada essa semana. Coisas precisam ser resolvidas administrativamente na igreja essa semana. E eu quero dizer para você que carregar o peso é complicado. Tem hora que a gente precisa de ajuda. E eu vou te falar uma outra coisa. Nós estamos precisando de pessoas que levantem braços. Pergunta ao seu irmão: você está disposto a levantar o braço de alguém para levantarem o seu? Eu acredito que a igreja de Jesus está faltando pessoas dispostas a levantar braços. Porque quando a gente olha, dá uma olhada para o lado, não precisa dizer nada, mas olha para o lado, talvez você pense: eu levantar a mão dessa pessoa? Eu nem a conheço, mas a pergunta é: se você não levantar, quem vai levantar a sua? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que um homem resolveu construir uma torre que chegaria nos céus, e ele só foi impedido porque Deus desceu do céu para confundir a linguagem, porque a linguagem era tão unida, que Deus disse: eu não vou poder impedi-lo se eu não mudar a linguagem deles. Há um poder sobrenatural na unidade, que quando nós nos unimos em unidade, quando nós alinhamos o nosso coração, e quando não há diferenças relevantes no nosso meio, quando as nossas diferenças absurdas se tornam toleráveis pelo Espírito Santo, Deus começa a ordenar bênção sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar para você que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas Deus também vai tratar o seu coração, para que você também possa não olhar para os defeitos. Você vai aprender a ignorar defeitos e enxergar virtudes na vida do seu irmão. Aquilo que é muito diferente vai se tornar algo suportável em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? E nós vamos aprender a andar juntos, em unidade, numa mesma direção que o Senhor está nos chamando para viver. E venceremos Amaleque, o inimigo das nossas almas, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Naquele dia que Amaleque estava vencendo, a Bíblia diz que Deus mandou Arão e Ur levantarem os braços de Moisés. Eu queria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado. Se você puder, feche os corredores. Levante a mão dele. Dê um sorriso para ele. Diga para ele: você não está sozinho. Não está só. Sabe, esse é o maior engano do diabo. É dizer para você que você está sozinho, que as pessoas não olham para você e nem se importam com você. O diabo é mestre em dizer isso para você. Sabe que o pior dia de Davi trouxe consigo, um dia eles estavam dizendo que iriam apedrejá-lo, no outro dia Deus entrega a coroa de Saul para Davi. Eu quero dizer para você que se você entender e expulsar Amaleque da sua vida, o seu pior dia pode se transformar na marca da sua vitória, e a próxima página ser uma página de vitória sobre a sua vida. Homens amargurados não têm futuro, irmão, mas homens que venceram Amaleque, escreveram seu nome e viveram outro dia para serem restituídos. Eu quero profetizar que nós seremos restituídos aqui de toda a decepção que nós sofremos.
Eu sei que todos nós estamos aqui, já fomos, de alguma forma, ofendidos, machucados, de alguma forma nós experimentamos dessa dor que falamos aqui, desses ressentimentos. Mas a nossa marca não vai ser a dor do ressentimento. Nós não vamos ser homens maliciosos.